Eu acho que, assim, ficou barato mesmo para o Corinthians, sobretudo pelo que foi o segundo tempo do jogo, mas ainda que tenha ficado barato, é muito improvável a gente conseguir imaginar o Corinthians ter capacidade de reverter esse resultado. Eu acho até que se fosse o contrário, né? Salve, salve nação, saudações rubro-negras, galera, que emoção, cara, que jogo que o Mengão fez hoje. Vamos acompanhar agora o que os caras do Linha de Passe irão dizer deste jogaço. Flamengo 2, Corinthians 0. Muito bem, galera, quero já aproveitar e dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, canal aqui do YouTube, link na descrição como créditos. ESPN Brasil é do grupo Disney. Vamos ver agora o que os comentaristas do Linha de Passe irão dizer da super vitória do Mengão fora de casa, quartas de final de Libertadores. Um mega resultado, galera. O Flamengo colocou o Corinthians na roda. É isso aí, já quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Faça seus comentários, fique bem à vontade e vamos curtir agora. Este programa aqui é top, é o melhor programa de esportes da TV brasileira, fechada e aberta. Linha de Passe, simbora aqui pro vídeo, vamos lá. O Flamengo sobrou, o Flamengo fez o segundo gol, né? Muita qualidade, individualmente muito superior ao Corinthians. No segundo tempo, mesmo sem o Flamengo jogar o futebol no nível que mostrou, por exemplo, contra o Tolima, ou até contra o Atlético Mineiro, o Flamengo teve muita facilidade, muito controle de jogo. O treinador do Corinthians fez alterações arriscadas, porém era o que ele tinha. Vamos esmiuçar isso mais um pouquinho também ao longo do Linha de Passe. E eu acho que no final das contas, por tudo que os times criaram, o Flamengo poderia ter vencido por mais. É óbvio que colocou um pé e 4 dedos do outro na classificação. Tem que futebol, tem que tomar cuidado, mas obviamente é muito superior, jogando dentro de casa e etc. O Flamengo se transformou num favorito gigantesco a classificação, mas poderia ter vencido por uma diferença maior de gols. Vai ter o Maracanã agora com 65 mil espectadores acompanhando o jogo da volta. Jean, tudo bem? Tudo bem, Preto? Boa noite, bem-vindo de volta. Obrigado. Boa noite aos companheiros também. Pois é, eu acho que assim, ficou barato mesmo para o Corinthians, sobretudo pelo que foi o segundo tempo do jogo, mas ainda que tenha ficado barato, é muito improvável a gente conseguir imaginar o Corinthians ter capacidade de reverter esse resultado. Eu acho até que se fosse o contrário, né? Se o Corinthians tivesse vencido o Flamengo dessa maneira, a gente, mesmo que fora de casa, a gente imaginaria uma capacidade e uma possibilidade do Flamengo reverter muito maior do que a gente acredita na possibilidade do Corinthians reverter. Aí olhando realmente para o contexto dos dois times, né? Pela bola que os dois times vêm jogando, também por todas as dificuldades que o Corinthians vem enfrentando, né? Hoje perde o William há poucas horas da partida, depois perde o Maicon e a partir dali, coincidência ou não, o Corinthians cai muito de produção, mas o fato é que, pelo que a gente viu nos 90 minutos, excluídos aqueles 25 minutos iniciais, o Flamengo poderia ter feito até mais. De qualquer forma, mesmo não fazendo mais, o Flamengo está muito, muito próximo de uma semifinal de Libertadores e digo até, pela bola que o Flamengo está jogando e pelo nível dos seus possíveis adversários na semifinal, o Flamengo é muito favorito para chegar à decisão da Libertadores mais uma vez, né? Então é realmente algo que a gente pode afirmar, esse favoritismo. Dissemos ontem, favoritismo na Libertadores muitas vezes não significa nada. Dissemos ontem que o Flamengo era favorito no confronto contra o Corinthians. E agora acho que o favoritismo para chegar até mesmo a uma decisão da competição é indiscutível. Como o time vai lidar com esse favoritismo é outra história. Mas hoje fez de novo uma boa partida. Não foi brilhante ou espetacular como outras partidas recentes do time, mas fez de novo uma boa atuação. A gente continua na Neoquímica, agora com o Gustavo Zupac trazendo um destaque aqui para o Linha de Passe. O Zupac vendo tudo de perto e sentindo aí a atmosfera desse grande clássico. Tudo bem, Zupac? Boa noite.
Tudo bem, Preto? Boa noite a você, aos companheiros, aos fãs de esporte. Estava ouvindo atentamente os destaques dos amigos de bancada e a linha de análise do jogo é essa mesmo. Legal, Zupac, a gente vai continuar conversando, é o Linha de Passe, analisando aqui o primeiro jogo desse confronto histórico entre Corinthians e Flamengo em São Paulo. A primeira partida do Flamengo vence por 2-0. Paulo Calçade, seu destaque também agora. Boa noite, Calçade. Olá, Preto, companheiros, para você que nos acompanha aqui hoje, o jogo, às vezes, ele tem uma lógica terrível, brutal. E esse jogo teve, que era um pouco da lógica, acho que a gente concordava aqui no Linha de Passes, tem um time que é superior e tem um outro time que você pergunta o que ele precisa fazer para vencer o adversário que tecnicamente é superior. Primeiro, marcar muito bem, eliminar as principais jogadas do adversário e tentar jogar. E aí o Vitor Pereira escala dos 9 jogos, as 9 escalações que ele produziu até agora na Libertadores, essa é com um time mais jovem. Então era Piton, não era Fábio Santos, ele vinha com Bruno Mendes, ao lado do Balbuena, uma boa decisão. Os mais velhos, Fagner, Balbuena e Cássio. Era um time jovem porque ele precisava do coração, da transpiração para deter o Flamengo. Até os 25 minutos, ele consegue mais ou menos fazer isso. Como? Subindo a marcação, depois ela começa a baixar, mas ele marca a saída, marca os lados. A saída com o Rodinei não é tão fácil, com o Felipe Luiz também não. Você força o jogo por dentro. Por dentro tem um trio. E aí, qual é o comportamento de Everton e Arrascaeta? São os caras que precisavam se desvencilhar do jogo, da marcação. Porque Gabigol e Pedro estavam ali enfiados na linha de 4 do Corinthians. Gabigol, quando saía acompanhado, depois ficava para um problema para o meio de campo. Os zagueiros não ficavam quebrando a linha, deixando a linha ali banguela. Então, sim, tudo isso tinha que ser muito ajustado para dar certo e empurrar o jogo 0-0 para o segundo tempo. Não deu. Porque num erro do Cantillo vai tirar uma bola, fica no pé da Arrascaeta e aí entra o quê? Aí entram as virtudes, que um tem e o outro não tem. A Arrascaeta não olhou para o gol. Ele sabia onde ele estava. Sabia. Quando você passar o lance outra vez, você vai ver se não prestou atenção. A gente estava junto, costas, né? Ele faz assim. Pá, ele olha para o gol quando a bola já está fazendo a curva. Aí é a virtude. A virtude que o Corinthians não conseguiu barrar e que o Flamengo tem. E foi um jogo pro Flamengo, tá boa. O Flamengo só colocou dentro de campo aquilo que o Dorival Júnior conseguiu recuperar. O Dorival conseguiu. O time do Paulo Souza era infrentável. O time do Dorival não é mais. O que me chamou a atenção hoje, esse jogo me lembrou uma outra partida sem o mesmo volume de intensidade, sem o mesmo placar. De um momento em diante, esse jogo lembrou a partida de volta do Flamengo contra o Grêmio. Porque o Corinthians ficou no córner, sem nenhuma capacidade, principalmente depois do segundo gol. Depois do primeiro gol, encostou no córner. Mas ainda podia, de algum jeito, tentar escapar do nocaute. No segundo gol, o Corinthians foi nocauteado. E aí, por isso que a gente fala aqui que podia ter sido mais. E vamos deixar claros, nocauteado porque o Flamengo foi muito superior. E o Calçade falou, não tem nem que discutir a parte técnica, incomparável. Né? O treinador do Corinthians fez uma estratégia que eu concordo completamente no começo. Como o Zupac também disse na abertura que as mudanças foram ousadas, mas no final das contas eu não acho que foram precipitadas. Eu acho que é o mata-mata, você tem que arriscar. E você tem que arriscar contra um time que está em constante ascensão. Constante ascensão não significa que o Flamengo vai jogar o próximo jogo melhor que esse, o outro melhor, não. É um time que mantém já um nível de futebol dificílimo para os adversários, dificílimo, e que vai cada vez mais se tornar, a tendência é essa, uma equipe melhor com variações de jogo e outras questões. Porque o Corinthians vai para o córner e no segundo tempo o Flamengo não precisa acelerar o jogo, não precisa se tornar intenso como era com o Jorge Jesus, mas ele tem um controle enorme, ele não permite que o Corinthians sequer reaja. Ele vai chegando próximo à área, entrando na área com muita facilidade, com um pouco mais de capricho nas finalizações. Teria feito 3, 4, 5 gols, poderia ter repetido o placar daquele jogo contra o Grêmio. Então a questão foi só da finalização, um pouco porque aquela equipe do Flamengo do Jorge Jesus era uma equipe já construída, pronta, que podia melhorar uma coisa, mas era uma equipe pronta. Essa ainda não está. Eu vou repetir isso todas as vezes, como disse, desde o momento em que o Flamengo começou a jogar muito com o Dorival. Essa equipe
pode, e eu acho que vai evoluir ainda bastante, inclusive com outros sistemas de jogo, né? Eu acho que o gol do Gabigol, ele é um gol muito importante, porque o Gabigol vinha jogando muito bem, mas não vinha finalizando bem. Quando você faz um gol como esse, eu acredito, se eu tivesse que apostar, lógico, futebol às vezes desmente, mas se eu tivesse que apostar, vai começar a fazer gols novamente, quando tiver as chances, como fazia antes, ou quase como fazia antes. Então eu acho que esse é um jogo de redenção para o Flamengo, porque eliminar o Atlético foi extremamente importante, porque o time estava lá embaixo, emocionalmente, moralmente. Ganhar do Tolima antes também foi extremamente importante. O Tolima é competitivo, era um jogo perigoso, eu vou continuar repetindo isso, porém, é o Tolima. Quando você vai a Itaquera, não importa se não é o melhor Corinthians, não importa se o Corinthians não tem os melhores jogadores, e ganha dessa maneira, você faz um jogo que você escreve na história e fala assim, opa, cheguei. E cheguei aqui muito grande. Para não dizerem, porque algumas pessoas podem pegar no meu pé, foi exatamente o que eu disse do Corinthians quando eliminou o Boca na Bombonera. Corinthians totalmente esfacelado. Não importa que o Boca não é o melhor Boca, não importa que o Boca não está na sua melhor versão, é uma derrota, uma vitória contra o Boca, uma eliminação do Boca na Bombonera com empate nos pênaltis. Hoje o Flamengo ganhou por 2 com cara de que podia ter feito 4 ou 5 em Itaquera. Isso entra para a história e coloca o Flamengo muito perto da classificação. Eu acho que esse jogo vai ter um peso muito positivo para o elenco que gosta de ganhar, na recuperação total da autoestima, no crescimento de alguns jogadores do Gabigol e etc. Eu acho que o Flamengo, digamos assim, o Jean falava sobre a chance de o Flamengo ser finalista da Copa Libertadores. Mais uma vez, repito, futebol prega peças, mas eu acho que o Flamengo, se ele tinha aberto uma estrada de 3 vias para chegar a 2 vias, agora ela tem 6. Está escancarada. Olha, o Dorival Júnior e o Arrascaeta já se preparam para conversar com a imprensa, para responder as perguntas depois dessa primeira partida e a vitória por 2-0. Vamos ver se pisca uma imagem de lá para a gente saber se já começaram a responder. Já começaram? Então vamos lá. E aí, galera, vocês gostaram do que os caras falaram, elogiaram bastante Dorival Júnior, Gabigol, Arrascaeta, Vidal, elogiaram todo o time do Mengão, Léo Pereira, Rodinei, jogando muita bola. Cara, Davi Luiz, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Pedro, cara, todo mundo, Everton Ribeiro, o time deu espetáculo, cara, o time jogou demais. O Flamengo amassou o Corinthians. Poderia ter sido 3, 4, 5, mas o Flamengo parecia que estava treinando, galera. Colocou o time do Corinthians na roda. O Vitor Pereira, na entrevista coletiva pós-jogo, cara, ele falou que a cacetada foi muito forte, cara. 2-0 foi muito forte. Falou que o time do Flamengo é um time diferenciado, que tem jogadores acima da média, que faz a diferença tanto no coletivo quanto no individual. Vitor Pereira, a entrevista dele está aqui no canal e ele elogiou bastante o Mengão. E o que esperar para o jogo da volta? Cara, mais um chocolate, né? Maracanã lotado, mais de 70 mil pessoas irão apoiar o Mengão, empurrar o Mengão para cima do Corinthians, que, cara, na moral, né? Já foi, né, galera? Com todo o respeito do mundo, já foi. Eu sei que futebol é futebol, mas, cara, se você pegar o que o Flamengo tá jogando e o que o Corinthians tá jogando, não tem como falar que o Flamengo já está praticamente classificado. Não está ainda porque o jogo não aconteceu, mas praticamente classificado, galera. 2-0, jogo fora de casa, vai jogar em casa, com apoio da torcida, jogando o futebol que tá jogando. O momento do Mengão é bom. O técnico Dorival Júnior colocou o Mengão no trilho, né? A gente tem que pensar em coisas grandes, cara, porque o que eu vou pensar? Tem que pensar em título. Brasileiro tá difícil, mas vai que Palmeiras tropeça, né? Vai que ele tropeça. Corinthians não vai ficar em segundo no Brasileiro, não vai. Daqui a pouco ele cai de produção. No Campeonato Brasileiro também. Cara, a gente tem que acreditar sempre. Na Copa do Brasil é possível, é só vencer por 1-0 ou mais na Arena do Atlético Paranaense. Na Libertadores, é só fazer o dever de casa. Um empate, se perder por 1 gol de diferença, o Flamengo já está na semifinal
da Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tudo vai depender do que vai acontecer com o Palmeiras lá na frente. Beleza! Quero agradecer a todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Isso aqui é Flamengo! Uma excelente quarta-feira para todos vocês. Saudações, fui!